Ei, Fred, Olá, tudo tudo bem? bem? Boa noite a todo mundo. Boa noite, doutora Lil. Boa noite, doutora Fabi, nos acompanhando lá de Brasília. Boa noite, Clara, Renato, Ariadne. Ariadna. Ah, que coisa boa esse tanto de gente aqui conosco. A gente Dizer está que a muito gente feliz, né, Fred? Assim, recebendo um tanto de mensagens lindas, tanto de gratidão, tantos depoimentos, tanta coisa linda que está acontecendo essa semana. Então, realmente, a gente agradece a Deus essa missão que a gente tem e a gente se sente muito fortalecido pela participação e pelo apoio de todo mundo, e que mais crianças possam ser ajudadas e alcançadas com esse nosso projeto, que é um projeto também social. Então a gente está muito feliz, né, Fred? muito, muito, né? Reforçar o nosso ideal primeiro, de querer levar conhecimento, de querer levar disposição, boa vontade, ajuda, esclarecimento, né? Quero, viu, doutora Liubiana, unir o meu coração ao seu, o nosso trabalho em prol do desenvolvimento dessas crianças, do apoio familiar, né? E o nosso tema de hoje, autismo, tratamentos, né? Acho que é um tema assim bastante denso, complexo, atual. E vou deixar a sua escolha por onde começar, Liubiana. Todos que estão aqui hoje, né? Façam suas perguntas, deixem seus depoimentos. A gente quer fazer aqui do dia de hoje uma conversa entre amigos, né? Queremos aqui trazer para vocês, aprender junto com vocês, né? Então fiquem aí para dar as colaborações que forem necessárias. À medida que a gente consegue, a gente vai participar aí de maneira coletiva. Sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço, todos vocês. Fico emocionada aqui com as mensagens. A Uhum. gente então vai falar sobre tratamentos no autismo, então transtorno do espectro do autismo, tratamentos, formas de tratar. A gente sabe que a cada dia são feitas novas publicações sobre o tema, então muita coisa nova vai sendo publicada, novos tratamentos vão sendo testados e comprovados. E então eu queria dizer, em primeiro lugar, que o tratamento de qualquer criança, seja com atraso do desenvolvimento, seja já com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, ele deve ser iniciado assim que for detectado o atraso. Então, o primeiro ponto é esse, e isso é respaldado pela questão neurológica do cérebro. O cérebro da criança pequena, ele se desenvolve numa velocidade muito acelerada. Então, nos primeiros 2 anos, a cada segundo é formada centenas de sinapses, como se fossem 700 sinapses, um segundo, 2 segundos, mais 700. E essas sinapses, elas vão depender dos estímulos que a gente oferece para essa criança, que vão ser enviados para o cérebro e traduzidos, então, em conexões entre os neurônios, formando as redes neurais. Então, os princípios do tratamento se baseiam nesse processo da neurociência. Hoje a gente já sabe de forma bem objetiva como que o cérebro se desenvolve, como que ele aprende. Então, isso nos ajuda muito a entender qual é a melhor forma de cuidar dessas crianças, dos adolescentes, dos adultos, e a gente precisa de individualizar. Não é o mesmo pacote para todo mundo. A gente precisa de ter um olhar diferenciado para cada criança. A gente agradece às equipes. A gente tem muitas fonoaudiólogas e fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, professores, muitos médicos, né, os pediatras, os psiquiatras infantis, neuropediatras, também médicos de saúde da família. Então a gente vê assim, muitas pessoas tentando cada vez mais aprender para poder oferecer o melhor tratamento. E a primeira questão, tratamento deve ser individualizado.
Né, Fred? Acho que Ótimo. isso é muito importante. Acho que é muito importante. O primeiro conceito, né, acho que é algo que já está bem estabelecido quando se trata da reabilitação de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A melhor maneira para que a gente possa diminuir aquilo que está em excesso, mas ao mesmo tempo aumentar comportamentos esperados em relação aos prejuízos, a gente está falando aí da estimulação precoce. Outra coisa que é importante que a doutora Liubiana trouxe aí para nós, dentro da interdisciplinaridade, é procurar subjetivar cada acompanhamento de estimulação. Isso significa que, por mais que nós possamos partir por práticas baseadas em evidência, essas evidências devem ser aplicadas à luz de cada criança, à luz de cada família, ao contexto de cada uma delas. Por mais que existem métodos comprovados com validação científica, estratégias, nós devemos avaliar individualmente as necessidades dessa criança. Então, né, como tema dessa live tratamento, qualquer tratamento ele deve partir de uma avaliação formal padronizada. Só que só isso não é o bastante. Eu não posso avaliar capacidades e sair seguindo um checklist, uma escala de avaliação para todas as crianças, criando ali uma capacitação. Eu preciso entender essas capacidades, potencialidades, preferências, talentos, né? Pontos positivos devem também ser observados dentro de um contexto socioeconômico, cultural, familiar, levando em conta os objetivos terapêuticos, mas também aquilo que é importante e que é objetivo da família, né? Quais são aquelas aquisições que para a família é importante? Quais são aquelas aquisições no meu plano terapêutico que são importantes para aumentar a qualidade de vida, não somente da criança, mas também da família? Então, acho que é uma questão importante a ser levada aqui, dentro de um contexto interdisciplinar. As avaliações, né, de modelos que têm validação, de intervenções comportamentais naturalistas, elas prezam por dois alicerces. Primeiro, pelo fato do autismo ser um transtorno que acomete várias áreas do desenvolvimento, nós precisamos, de um lado, no momento da avaliação, contar com um olhar especializado de vários profissionais. O psicólogo vai ver a parte comportamental, cognitiva, né? O fonoaudiólogo, questão de comunicação, de fala, de expressão e de compreensão de maneira mais apurada. O terapeuta ocupacional, questões, né, de ocupações, questões sensoriais, quem sabe a disfunção alimentar, uma seletividade alimentar, né? De igual maneira, o fisioterapeuta, questões relacionadas à psicomotricidade ou psicomotricista. De igual maneira, professores devem ser incluídos nesse processo para que possamos avaliar habilidades pré-escolares, escolares, pedagógicas. Então, o primeiro ponto que a gente quer levar aqui, Nutricionista, né, Fred? perdão de ter deixado de lado, né? É Nutricionista tão é importante, né? importante. A gente sabe o quanto que crianças dentro do espectro do autismo têm condições alimentares como comorbidades, né? Então, além da seletividade alimentar, de alergias alimentares, de distúrbios gastrointestinais. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos aqui de destacar é que todo tratamento ele parte de uma avaliação individualizada da criança. Mas esta avaliação individualizada da criança, seguindo escala validadas, ela não diz respeito apenas em aplicar um checklist, mas nós devemos contextualizá-lo em relação às características da família, à cultura da família, aos objetivos da família. E são vários estudos que demonstram que quando a gente faz uma avaliação interdisciplinar, através da observação direta da criança e do relato dos pais,
nós estamos avaliando capacidades, mas também o desempenho da criança dentro do seu contexto natural. Isso significa uma intervenção naturalista. Isso significa fazer uma avaliação naturalista. Eu não quero compreender apenas como que a criança funciona no consultório. Não quero avaliar apenas como que a criança me dá respostas dentro do consultório. Eu quero saber como que essa criança ela tem um desempenho dentro de casa, no bairro onde que ela mora, na escola que ela frequenta. Por isso, ter esse olhar amplo e colocar os pais participando de maneira ativa nesse processo, estudos demonstram que logo mais esses pais, ao participarem dessa avaliação de maneira ativa, estarão mais engajados ao longo de todo o tratamento, porque eles veem ali objetivos que para eles são importantes. Fred, você falou algo tão essencial e muitas vezes eu acompanho crianças de vários lugares, várias cidades, vários lugares do Brasil, acompanho crianças de fora, do exterior, e a gente percebe muitas vezes que muitas terapias não partem também dessa demanda dos pais. Então, a gente dá voz para esses pais, acolher a preocupação deles e cuidar do que eles estão trazendo para a gente é o primeiro passo. Tanto é que a gente até fala da criança que a gente tem que seguir a liderança da criança, partir do interesse dela. Mas se o pai, a mãe está trazendo para a gente, por exemplo, uma preocupação extrema em relação à seletividade alimentar, e a gente começa a abordar, por exemplo, só a questão da socialização e da fala, os pais vão se sentir desmotivados também, porque para eles aquilo é muito importante. Então, os pais, eles conseguem perceber pela interação com os filhos, pelo amor, que é forte, que é maravilhoso, quais são os problemas principais e as necessidades principais dessa criança. Então, isso é muito importante. A outra questão que eu queria dizer é rotina saudável e vida de criança. Então, rotina, gente, a gente fala de rotina, não é aquele negócio certinho o tempo todo, mas assim, horário cedo para dormir, porque a criança que dorme depois de 10 horas da noite, ela não vai ter um desenvolvimento suficiente, adequado, ela não vai conseguir aproveitar o seu potencial cerebral em relação às crianças, por exemplo, que dormem mais cedo. Então, é muito importante a gente observar, por exemplo, o sono. Muita gente fala, ele dorme, mas ele dorme até tarde. Mas ele precisa de dormir cedo. Isso é muito importante. Até porque durante a noite, por exemplo, acontecem alguns processos no cérebro, algumas relacionados ao ritmo circadiano do dia e da noite. Então, para ele passar aquele aprendizado recente para um aprendizado de longo prazo, ele precisa dormir bem. E aí muita gente está lá fazendo tratamento, mas a criança não dorme. Outra questão importante no tratamento relacionada à rotina é o tempo de tela. Eu vou destacar isso porque todos os dias que eu atendo crianças, todos os dias eu atendo alguém com excesso de tela. Existem as recomendações, gente, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Europeia, da então, Organização Mundial da Saúde, da OMS. Então, a gente deve respeitar. Até 2 anos, não deve expor a criança à tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. A partir dessa idade, 2 horas por dia. E conteúdos adequados. Quantas vezes os meninos chegam lá também assistindo só um conteúdo muito inadequado? Outros pais chegam. Gente, é tão lindo. Com uma organização, sabe? Em relação ao tempo de tela, a qualidade do que é assistindo. Esses pais muitas vezes participando do momento que a criança está assistindo. Então, tempo de tela não é um vilão. É muito legal poder a criança ter contato com as telas, até porque eles são nativos digitais. Agora, ensiná-los a usar adequadamente as telas e entender o que as pesquisas mostram vai nos fazer oferecer para essa criança o que há de melhor. Outras questões, contato com a natureza, atividades ao ar livre. A criança precisa de estar em contato com a natureza, precisa de atividades, precisa de ócio criativo, tempo sem fazer nada,
para que ela possa desenvolver a própria criatividade. Isso é extremamente importante. Tempo Doutora de Lil, qualidade com os pais. Estou falando só as questões da rotina. Tempo de qualidade com os pais, uma escola de qualidade, alimentação, precisa de uma boa nutrição. Então, quando a gente fala de tratamento, né, Fred, às vezes o Fred vai falar melhor dos modelos, a gente vai falar lá ABA, Denver e vários outros modelos maravilhosos também relacionados à fonoaudiologia, TO e a psicologia, a própria psicologia e nutrição, mas a gente não pode esquecer esses princípios da infância. ô, doutora Eliana, Eu estou lutando eu aqui, tá 10-0 aqui com o meu celular, que tá caindo hoje, né? estou reparando, mas aquilo que você tem trazido, a gente está bem atento ao conteúdo, fique tranquila. Eu quero destacar, e eu falo isso partindo tanto daquilo que as pesquisas mostram, como da minha experiência, como também da relevância clínica que se tem quando se fala de rotina. Nós temos visto por aí uma divulgação de que é necessário um grande número de horas para que a criança se desenvolva, e os estudos de fato mostram isso, que é necessário uma terapia que contemple uma oportunidade de dar à criança muitos momentos de aprendizagem social. A gente precisa, ao aplicar uma intervenção, verificar os critérios da sua fidelidade de implementação, fazer de maneira correta a coleta de dados. Mas o que a doutora Liubiana está nos trazendo é que essa criança ela tem uma vida fora da terapia. Ela não fica somente diante de um acompanhante terapêutico, né? Acho que é importante falar quem é essa pessoa no contexto do autismo. Existem alguns modelos que têm utilizado como estratégia formar um acompanhante terapêutico e disponibilizá-lo no ambiente doméstico para que ele, fazendo uma intervenção sobre supervisão, e o modelo Denver de intervenção precoce coloca de maneira especial o supervisor como aquele que deve acompanhar todo o processo terapêutico. Então, nós vemos algumas estratégias que se baseiam nesse modelo de ofertar um acompanhante terapêutico. Quando nós ofertamos esse acompanhante terapêutico, existem daí vários desdobramentos. Seguindo um currículo de desenvolvimento, não há, primeiro, problema algum de associar profissionais para que os objetivos motores sejam também acoplados às estratégias de ensino, objetivos específicos, então, para a estimulação psicomotora, para a estimulação de fala, para a gestão de comportamentos inapropriados. Então, essa é uma coisa importante dentro do tratamento, aumentar o número de oportunidades para a aprendizagem social dessas crianças. É necessário, então, intensidade. Mas a intensidade não refere a dar para a criança oportunidades sociais em um ambiente restritivo, na clínica, ou então só por esse acompanhante terapêutico. Como que a criança vive na escola? De que maneira essa criança está relacionando com seus pares? Qual é o número de oportunidades de aprendizagem no contexto escolar? Então, são necessárias e existem também modelos destinados às intervenções escolares que são baseados em evidência. Mas, de igual maneira, e aqui está o ponto-chave, nós devemos responsabilizar os pais dentro do seu protagonismo em uma relação natural de amor e afeto, de um lado, apoiando, orientá-los e treiná-los em práticas para o melhor desenvolvimento dos seus filhos. Nós não estamos aqui defendendo que os pais devem assumir todo o processo terapêutico dos seus filhos. Longe disso. Mas da mesma maneira que nós avaliamos de maneira objetiva e subjetiva a criança, também devemos avaliar as famílias no quesito da saúde mental dos pais, a qualidade de afeto, o tempo disponível para essas crianças. Quantas vezes nós impomos aos pais uma série de objetivos e nem entendemos qual que é a rotina também da família. Qual que é o tempo que a mãe passa do lado da criança, que o pai passa do lado da criança?
quais são as atividades preferidas que os pais gostam de fazer ou que dão conta de fazer para que possamos também incluí-los no processo. E não só os pais, também o irmãozinho, o vovô, a babá. O que é que nós queremos, portanto, é que dentro do ambiente natural da criança, a criança receba ao longo de todo o seu dia várias oportunidades de aprendizagem social. Nós estamos falando de uma estimulação comunitária. Nós estamos falando de promover para a criança em todos os seus ambientes, na hora do café, na hora do banho, na hora de troca de roupas, existe alguém que pode ser significativamente e socialmente importante para essa criança e que pode aprender estratégias comportamentais para estimular. O que nós estamos defendendo é que essa questão do especialista estimulando a criança é algo de acesso para poucos. O que nós queremos, portanto? Colocar todos os atores sociais à disposição para que, promovendo estratégias baseadas em evidência, possam ofertar oportunidades de aprendizagem, de encantamento, dentro de um plano terapêutico muito bem formado. E acho que isso é importante, como a doutora Liubiana está falando, desculpa ser longo na minha fala, porque é aí que a gente entra na vida de criança. Como que uma criança que depois de ter ficado 3 horas na terapia, fica 4 horas diante das telas, porque os pais não têm sabedoria, não que não tenham sabedoria, mas eles não têm um suporte didático, um apoio emocional, um treinamento comportamental para que possam lidar melhor com os seus filhos. Então, como que essa criança... qual é o esporte que essa criança... por exemplo, gestão de comportamentos inapropriados. Essa criança pratica meditação aos critérios daquilo que é preconizado para crianças autistas? Essa criança faz atividade física, atividades de movimento ao ar livre? Ela tem um cachorrinho que pode ser ali para ela uma fonte de alívio do estresse? Ela está sensorialmente regulada? E aí a gente quer mudar a criança só num contexto de um set terapêutico, de um ambiente restritivo. Então, nós, terapeutas, devemos aprender que, embora dotamos de certas estratégias naquilo que é a nossa prática de estudo, nós devemos modificar toda a rotina da criança. Precisamos de um batalhão puxando o cabo de guerra da criança para mais oportunidades de aprendizagem social num período crítico do desenvolvimento, onde a neuroplasticidade, segundo a neurologista aqui, ela está em amplo desenvolvimento. Então, a gente fala de maneira um pouco mais empolgada, porque, de fato, é necessário compreender que precisamos estimular essas crianças dentro do protagonismo das famílias e envolvendo todos os atores sociais que estão presentes na vida dessa criança. Muitas vezes eu atendo famílias que têm, assim, gente, um amor, um desejo de fazer o melhor pelo filho. Viaja quilômetros, pega avião, se esforça para buscar profissionais capacitados, tenta até fazer cursos para aprender. Então, essa família está demonstrando para a gente o desejo deles. O Fred fala algo que é muito importante, né? E as pesquisas mostram isso, comprovam que a criança ela vai responder muito melhor aos pais, nada mais sofisticado que uma parentalidade saudável. O que isso quer dizer, gente? A gente precisa de treinar esse pai e essa mãe. Muitos familiares têm o desejo de aprender, mas não sabem como brincar, não sabem como fazer. Por quê? Para mim é muito fácil, eu sou especialista em desenvolvimento, sou pediatra há muitos anos. O Fred é psicólogo infantil, trabalha com criança, com adolescente, então é muito tranquilo para a gente como que a gente vai fazer isso. Mas como que esse pai, que às vezes ninguém nunca brincou direito com ele, como que ele vai saber como brincar com essa criança? Ainda mais aquilo que a gente disse. Você brinca com a criança e ela não dá a resposta que o seu cérebro entende que ela está gostando. Então, é algo complexo. Então, gente, a primeira questão, partilhar conhecimentos com os familiares. Buscar conhecimentos é importante. Cada vez mais a gente está vendo essa mudança que a gente fica muito feliz
da criança não ficar mais sozinha no consultório o tempo todo. Então, de ter lá dentro, isso que o Fred falou, né? O pai, a mãe, a babá, a avó, quem convive com essa criança. Porque eu falo muito, a gente não aprende uma língua diferente, a gente não aprende a dançar se a gente for só 1 hora na semana e não treinar nos outros momentos, porque isso é baseado em um princípio da neurociência de como o cérebro aprende. Tem um vídeo aí que a gente até fez, como o cérebro aprende. Então, esse vídeo é muito interessante. E esses princípios, então, eles se baseiam nessa neurociência. Então, acolher esse pai e essa mãe, sentar com eles, falar, olha aqui, tá vendo como que ele está me respondendo? Parece que ele não está respondendo, mas ele está respondendo. Parece que ele não está... Gente, às vezes eu estou atendendo a criança e aí cai um negócio assim no canto, tô brincando com ela, e aí parece que ela não, né, não tá vendo ali. Eu falo, tá faltando uma pecinha aqui. A criança vai com a mãozinha, sem me olhar, sem olhar para o lugar, ela vai com a mãozinha, pega, vem e encaixa. E muitas vezes a família acha, ela não está vendo que sumiu, ela não está percebendo, não está prestando atenção. Ou é lindo quando eu também estou lá, começa a brincar, a criança entra no meu consultório, aí eu fico até de sem educação, porque eu não dou atenção para os pais primeiro, porque eu me conecto com a criança. Então eu olho para ela, aquilo, meu mundo se abre, eu me conecto com ela, eu começo a brincar com ela, e ali eu vou percebendo que ela já vai me respondendo, mesmo às vezes não sendo da forma direta que os pais esperam. E esse modelo já é muito interessante para os pais, porque eles conseguem perceber se, nossa, meu filho está dando respostas que eu não consigo muitas vezes. Então já serve de modelo, então que eles já saem dali com aquele tempo que a gente ficou, a gente fica lá 60 minutos, 70 minutos numa consulta, por exemplo, eles já vão sair com aquela ideia na cabeça e vendo que dá certo. Então, acolher esses pais, brincar com os pais, ajudá-los a se soltar, a expressar, levantar mesmo com eles quais são as metas, porque eu recebo também relatórios com 25 metas. A gente precisa de traçar as metas. A família olha aquilo ali, ela desanima, não é? Porque às vezes assim, como que vai alcançar tantas metas? Então, traçar um objetivo, uma coisa é uma criança. Então a gente também tem que ir de forma lúdica, tranquila, feliz e ajudando essa criança a se desenvolver, mas com metas também a curto, médio e longo prazo. E dentro do tratamento, claro, a gente não pode deixar de falar das medicações. E aí nem toda criança vai precisar de medicação, viu, gente? Então, tratamento não é autismo. Às vezes usa medicamento que nem está aprovado para a idade da criança. Claro que tem aquelas crianças que com a medicação elas vão responder muito melhor à terapia. Ou as outras que têm, por exemplo, uma epilepsia, uma comorbidade que vão precisar de medicações, mas muitas não vão precisar de medicações. Então, a gente tem que ter outras estratégias para ajudar e olhar. Às vezes a criança está agitada, irritada, nervosa, porque ela está constipada. E aí eu fico, a gente precisa de um remédio para poder tratar essa agitação. E né, Fred, assim, eu falo que muitas vezes os pais chegam, qualquer birrinha do menino, é por causa do autismo. O menino tem direito de ter birra, de ser contrariado. Não, todos os E outros têm. aí? A gente tem, né, Fred? A gente dá piti. Mas o menino, se der piti, tem que dar remédio. Então é outra Sabe, coisa que a gente tem que quebrar essa coisa muito fechada de que tem que dar remédio, tem que dar medicação, tem que aumentar medicação, associar. Então, olhar para essa criança, ter tempo, se conectar, isso é muito essencial. embora nós contamos então com estratégias comportamentais que são importantes, nem tudo é comportamental, né? É importante compreender isso também. Tem coisas que estão relacionadas ao ambiente, tem coisas que são da própria neurobiologia do autismo, ou então do desenvolvimento da infância, né? Ou é uma questão biológica. Eu não posso deixar aqui um resumo daquilo que a gente tem visto associando evidências de várias fontes diferentes para dizer que nutrição de qualidade vai impactar o desenvolvimento da criança e é um pilar mundial do desenvolvimento da primeira infância. Então, uma meta a ser alcançada
é resolver questões alimentares no autismo, Ô uma Fred, só um intervenção. parênteses aqui, desculpa. As famílias acostumam muito com a criança que come quase nada e, pelo costume mesmo, não passam a valorizar tanto isso aí que o Fred está falando. Então, é essencial. Nos pilares do desenvolvimento da primeira infância, a nutrição de qualidade, se fosse para a gente ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, teríamos casos e casos e mais casos para falar. Nutrição de qualidade. A questão da terapêutica escolhida, uma terapia que seja baseada em práticas comprovadas cientificamente. Não posso deixar de falar de intervenções naturalistas comportamentais, como Denver, como Jasper, como PRT, como ensino incidental, como o Prompt, todas com critérios de validação muito bem testadas. Então, além da nutrição, além da terapia, como que está a saúde dessa criança, como a doutora Lilbiana estava falando, questões relacionadas ao sono, comorbidades se estão tratadas, estabilizadas, né? Como que está toda a parte médica e a importância do pediatra como profissional nessa propedêutica de tratamento, procurando o melhor prognóstico para a criança. Também o quanto que é importante uma escola de excelência. Infelizmente, ao lado de escolas abertas, de equipes pedagógicas, né? Vale citar aqui as UMEIs de Belo Horizonte, o quanto que elas são, que rapidamente elas se colocam ao serviço para oferecer a essas crianças, né? Quando é o caso específico, um auxiliar de educação, né? Um planejamento pedagógico, um plano de desenvolvimento individualizado, dentro do possível de cada escola, mas, por outro lado, também vemos escolas que fecham as portas, né? Que não matriculam as crianças, que ao fazer uma triagem e detectar uma criança autista, as portas da escola são fechadas, né, para essas crianças. Então, escola de excelência, devemos procurar para as crianças autistas, uma terapia de excelência baseada em evidência, essa questão da parte médica e de saúde, a questão nutricional. Mas nada disso é joia, vai para cima, se nós não temos uma família apoiada, treinada, amparada e fazendo parte de todas as etapas de tratamento dessas crianças. Precisamos olhar para a saúde mental desses pais, da vida conjugal desses pais, como que esses pais estão olhando para si, para os seus parceiros, como que os pais estão olhando para toda a família. A terapia. Eu tenho 3 momentos importantes nessa minha trajetória de cuidar do autismo e eu gostaria de dar esse testemunho aqui para vocês. O primeiro dele foi ter conhecido a minha esposa. Doutora Lilbiana me ensinou coisas relacionadas ao desenvolvimento da primeira infância que eu não aprendi na faculdade, no consultório, mas eu aprendi com ela na vida, na prática clínica, mas também dentro de casa com nossos 3 filhos. Então, a dádiva de ser pai, a dádiva de cuidar de crianças, para nós é um doutorado incomensurável. Então, orientar os pais sobre princípios relacionados a como que as crianças se desenvolvem, o amor que vai e volta e as atipicidades do autismo é um primeiro marco na minha vida. Outro marco importante foi a minha pós-graduação em autismo na UFMG e a minha certificação na etapa avançada do modelo Denver de intervenção precoce pelo MIND Instituto da Califórnia. E o quanto que isso me abriu os olhos em relação a práticas baseadas em evidência. Associado a esses 2 marcos na minha vida, hoje eu participo de um grupo internacional de intervenções precoces naturalistas e nós temos compreendido o quanto que precisamos dar a essas crianças dentro do seu contexto natural, seguindo o caminho natural do desenvolvimento, seguindo o seu interesse natural em cada atividade preferida, transferindo o seu desejo de estímulos não sociais para os sociais, as melhores práticas para essas crianças. O que eu quero falar com tudo isso é que nós precisamos recolher
inúmeras evidências, muito afeto, força, disponibilidade e carinho para dar o melhor tratamento para essas crianças. É essa a nossa busca, é essa a nossa luta de cada dia, que a gente cresce cada dia e aprende um pouquinho mais. E temos muito para aprender. Já sabemos um pouco e já sabemos o que também não devemos fazer. Seria uma outra live para falar aqui de tratamentos que não são baseados em evidência científica. Eu até gostaria que a doutora Liubiana falasse, mas é importante dizer que cada tratamento é como se um chefe de cozinha, ao preparar um prato, escolhendo cada ingrediente, servisse a cada criança, a cada família, um prato diferente. Não estou dizendo de fazer coisas que não são baseadas na ciência, mas práticas baseadas na ciência é trazer aquilo que as pesquisas trazem, produzem, aplicado à realidade de cada criança, para que em cada contexto encontremos, junto com a família e não separado dela, o melhor desenvolvimento para cada uma dessas crianças. Então, gostaria de agradecer muito, muito, tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, com todas as pessoas que passam. E um agradecimento especial a todos os nossos colegas da Clínica Bora Brincar. Aos psicólogos que estão conosco, aprendendo e ensinando a cada dia, Breno, Carol, Gabi, Ana Lara, a todos os acompanhantes terapêuticos, estagiários, né? A Camila, nutricionista, a Carol, fisioterapeuta, a Josi Fono, a nossa secretária, Rose, a Danilo, nosso administrador, a Liubiana, nossa pediatra, né? A, toda essa equipe, nós temos procurado aprender e quero agradecer a dedicação de cada um deles ao se debruçar para o autismo e procurarmos um tratamento que dê a eles a dignidade da ética científica e de um coração que ama. Então, meu muito obrigado a toda a nossa equipe e a cada pai também, a cada mãe, a cada criança que nos ensina, né, doutora Liubiana? O quanto que cada família nos ensina uma lição nova, né? O quanto que cada criança nos ensina algo inédito sobre o autismo. E vale dizer que são os nossos melhores professores. Tem que ter um olhar muito minucioso para a gente detectar quais são aquelas áreas que essa criança mais necessita de intervenção associada à demanda dos pais. Os pais chegam muitas vezes tão angustiados que eles aceitam, topam qualquer coisa. E isso é perigoso, porque existe uma indústria aí também que vende tratamentos milagrosos, tratamentos que não são baseados em evidências. Então a gente tem que tomar muito cuidado, discutir com o pediatra, discutir com o médico de referência, discutir com as equipes quais são os tratamentos baseados em evidência. Não é, saiu uma medicação nova X, todo mundo tem que tomar porque o outro respondeu. Todo mundo tem que fazer dieta sem glúten, sem caseína. As crianças, vira e mexe, sai aí na mídia um tratamento perigoso, às vezes, colocado que vai ajudar as crianças com autismo. Então, infelizmente, a gente precisa de ter muito cuidado, porque a gente tem que preservar a saúde das nossas crianças e dos pais. Então, investir de forma adequada, o primeiro investimento é esse amor, esse carinho, essa conexão, ter tempo para o filho precisa de ser prioridade. Segundo, eleger uma equipe em que vocês confiam, que os pais confiam, para que eles possam ter liberdade de discutir todos os pontos. Comigo eu falo muito assim, gente, traz o que... mas eu fico meio assim, né? Tem uma coisa que não tem tanta comprovação. Vamos aqui que eu vou te explicar. A obrigação de estudar e te dar respostas em relação à ciência é minha. Né? Essa é a minha expertise, essa é a minha especialidade. Ser pai e mãe é a sua obrigação e a sua expertise. Eu sou mãe lá em casa. Né? Aprendi muito com minha mãe, aprendi muito com meu pai, mas aqui, nesse lugar, eu preciso estudar e atualizar para trazer essas referências. Então, é importante que cada um encontre na sua equipe pessoas que consigam dar esse respaldo científico e consigam tirar as dúvidas.
Muito cuidado com esses tratamentos, com essas abordagens extremistas, tá? Que não tem comprovação científica. E a gente também tem que lembrar das comorbidades. Então, também está discutindo sobre as possibilidades de comorbidades. Isso é essencial. Então, a gente gostaria aqui de falar de uma forma mais geral, geral e trazendo que o tratamento é individualizado, individualizado cada criança, porque é um espectro, cada criança vai ter uma facilidade, vai ter uma dificuldade. E o tratamento inclui comemorar os marcos, comemorar as vitórias e estimular também os dons. E aí a gente traz novamente o nosso B, ontem a gente lançou o vídeo dele, lançamos o vídeo de artes de autistas, o lado artístico do autismo, que a gente quer gritar para o mundo que precisa de ter esse olhar para as virtudes, para os dons, para o que ele gosta, porque essa criança fica às vezes fazendo só muitas coisas que ela não gosta. Claro que muitas coisas ela gosta, a gente faz sempre de forma divertida, mas valorizar o que ela ama. Então a gente tem crianças que amam desenhar, outras que a gente vê que tem um dom de música, outros um dom da natação, outros um dom de um outro esporte. Cada criança vai ter seu dom. Os pais, então, muito preocupados, eles às vezes perdem essa capacidade de ter o olhar porque aquilo que a criança faz bem, ou que ela mais gosta. Então, vida de criança, discutir também os dons e as capacidades e incluir no tratamento metas de estimular capacidades. Eu vou ficar muito feliz no dia que eu receber relatórios falando tanto das metas em relação aos atrasos, quanto também o que foi observado de positivo e que está sendo também estimulado. E a última colocação que eu queria deixar é que a gente precisa de trazer para a gente a responsabilidade do tratamento. Então, o pediatra não é fazer o encaminhamento, ele faz parte da equipe. A equipe pedagógica da escola não é só mandar também, né? Qual é o plano PDI, o plano de desenvolvimento individualizado para aquela criança, qual é a proposta pedagógica que essa escola está traçando, e ouvindo a família, e ouvindo a equipe. As equipes, então, precisam de se dedicar para poder assumir o seu papel e também ter o outro olhar interdisciplinar. Eu não posso só focar na minha parte, eu tenho que pensar e entender, estudar também o olhar da fono, da nutricionista, da TO, da fisioterapia, do psicólogo, do ortopedista, do psiquiatra. Então, é muito importante. Eu tive uma oportunidade muito legal de trabalhar no hospital interdisciplinar, onde eu pude aprender muito com várias especialidades dentro do mesmo atendimento. Então, isso é maravilhoso, tá? Eu aprendo muito com todos os meus pacientes, aprendo muito com todos os profissionais que mandam os relatórios, que mandam áudios, que mandam vídeos das crianças. Agradeço todos vocês. Então, eu não consigo agradecer todo o tempo, mas aquilo me encanta, me enche de amor, de alegria. Então, sempre agradeço a Deus essa oportunidade de viver essa experiência com cada família e cada criança. E toda criança vai melhorar. Toda criança vai apresentar ganhos no seu desenvolvimento. E o objetivo maior é ser feliz. Ser feliz, ser pleno. Mesmo sendo a criança com autismo grave, mesmo sendo com autismo leve, mesmo sendo um adulto que tem uma dificuldade de independência muito grande, ou adulto que é totalmente independente. Importante é o que a gente pode fazer para que esse ser humano seja feliz, alcance seus dons do bem viver e seja pleno dentro das suas potencialidades. É isso que eu queria falar. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, viu, Fred, por me ensinar todos os dias, por cuidar tão bem dos pacientes. Muito obrigada a todos da equipe, a doutora Estefânia também, nossos estagiários, todo mundo que faz parte dessa missão, e a gente entende que todo mundo aqui também faz parte dessa missão com a gente. Obrigada. Ótimo. As minhas palavras finais, doutora Liliana.
Gosto muito de uma psicóloga humanista, o nome dela é Yolanda Forghieri. Ela fala de um movimento da pessoa que se coloca na relação de ajuda diante do ajudado, de um envolvimento existencial, a capacidade de empatia, a capacidade de perceber todas as nuances relacionadas àquela criança que se apresenta, aquela família que se apresenta. Como que eu vou orientar um pai, fazer um trabalho de coaching parental, se eu nem sei como que é a rotina desses pais, as preferências desses pais, aquilo que é importante para cada um deles, como que eles estão em relação ao casamento, à saúde mental, sabe? Então, um envolvimento existencial que perceba o desempenho da criança dentro de um contexto, não só uma avaliação objetiva de capacidades através de escalas validadas, né? O quanto que é importante conhecer talentos, preferências, habilidades dessas crianças. Só faz isso quem consegue ter um envolvimento existencial. Estou falando de colocar todas as nossas estratégias, técnicas, entre parênteses, suspensas, para envolver com o coração. Após essa coleta existencial daquilo que se apresenta a nós, claro que é necessário fazer um distanciamento reflexivo, refletir quais são as metas, né? Cruzar evidências, propostas, experiências que já temos, dentro daquilo que é inédito em cada caso, para que a gente possa oferecer um plano de estratégias terapêuticas singulares para cada criança, visto que cada criança é uma criança, cada autista é um autista, e estamos aprendendo muito com eles. E queremos aprender cada dia mais. Queremos nos colocar diante das famílias, diante das crianças, nessa posição de aprendiz. Isso é muito importante. Quando a gente sai da nossa cadeira, do outro lado da mesa, de suposto saber, né, que às vezes as famílias nos endereçam, e nós, de mãos dadas, nos reunimos no chão com essas crianças para brincar, para ter a experiência daquilo que é inédito, para conhecer habilidades, para ter momentos significativos e, partindo desses momentos, fazermos orientações técnicas, levar essas orientações para casa, praticar, aperfeiçoar, gravar, né, com os pais, trazer para o consultório, discutir novamente. Esse é um caminho possível. E fazer isso com a escola, e fazer isso com o acompanhante terapêutico. Todas as crianças que eu acompanho, eu as vejo semanalmente. Todas as famílias que eu acompanho, eu as vejo semanalmente. Eu as percebo, eu as sinto. Elas não estão distantes em avaliações lá na minha mesa ou no meu computador. Elas estão no meu coração. E é assim que devemos tratá-las. É assim que devemos estimulá-las a cada dia. Então é muito importante reunir elos de amor em torno das crianças e das famílias. Questões de saúde, convoquemos o pediatra. Questões motoras, de fala, de nutrição, convoquemos psicomotricistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, questões pedagógicas, questões grupais, convoquemos educadores, convoquemos os pares, convoquemos o vizinho, convoquemos todos os atores sociais para que possamos, baseados na ciência, oferecer ao longo do dia dessas crianças muitas oportunidades de desenvolvimento social e de todas as outras habilidades. Então é esse o meu recado, é esse o carinho que nós temos. Espero que ao longo do tempo a gente possa melhorar aquilo que nós temos feito e agradecer aí a Papai do Céu e a todos que estão do nosso lado por aquilo que já temos feito para ajudar algumas pessoas. Então, boa noite, muito obrigado. É ciência com afeto, né, gente? A Edna até colocou, é como se cada criança fizesse parte da família de vocês, e fazem, cada criança, todas as crianças fazem parte da nossa família. Então a gente fica muito feliz, a gente fica muito grato. Ciência com afeto. A live vai ficar no YouTube, teremos mais lives e depois nós vamos ter live no YouTube
divulguem, compartilhem. A gente precisa de que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Obrigada a todos, obrigada pelas mensagens carinhosas, que enchem nosso coração de motivação. E vamos juntos todos, bora brincar. Até mais. Boa noite.